10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo maná espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aleluia. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobiçamos as coisas más, como eles cobiçaram. Não os façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para afogar, e não nos prostituamos, como algum deles fizeram, e caíram no dia 23 mil. E não tentamos a Cristo, como algum deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmuremos, como também algum deles murmuraram, e padeceram pelos destruidores. Ora, tudo isso lhe sobredeu como figura, e estando escrita para aviso nosso, para quem já são chamados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe e não caia. Não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não, que nos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Amém? Vamos orar e vamos agradecer a Deus. Senhor Deus e querido Pai, nesse momento mais uma vez nós se reunimos para nós estarmos ouvindo, para nós estarmos aprendendo mais e mais do Senhor. Nós te pedimos, nos ajuda, Espírito Santo, para que nós venhamos estar sendo norteados, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha tratar conosco de uma forma linda e de uma forma maravilhosa. Pai, sustenta a tua igreja, sustenta o teu povo nos dias que nós estamos vivendo, Pai Celestial. Que a tua graça venha sobre a nossa vida, que o teu amor e a restauração, meu Pai, venha sobre a nossa vida, tanto, meu Pai, eterna e espiritual, meu Pai Celestial. Que nós venhamos ter discernimento nos últimos dias que nós estamos vivendo, para que nós venhamos, meu Pai, fortalecer a nossa fé, a nossa vida contigo, em nome do teu Filho amado Jesus. Eu te peço e te agradeço. Amém? Ei, amigo, veja bem o teu caminho, está cheio de espinho, você pode se ferir. Ele quer te acudir em teu modo de viver. Todo mundo
Irmão, essa palavra, ela é bastante conhecida, né? E precisamos estar alerta de tudo aquilo que as Escrituras nos ensinam, para que nós venhamos entender o texto que nós fizemos menção no capítulo 10. É preciso nós estarmos também fazendo menção ao que antecede. Porque no capítulo 9, Paulo ele fala de conduta cristã, de um homem ou de uma mulher de Deus, como deve se comportar, como deve se dirigir ao sair, ao entrar. Então Paulo, ele falando isso acerca da sua vida no capítulo 9, para os irmãos de Coríntios. E é muito interessante, irmão, que Paulo ele vai no capítulo 24, no 25, no 26, no 27, Paulo ele faz um resumo do capítulo 9. Ele vai tratar de algo interessante, de uma vida cristã, de uma carreira cristã. E ele vai falar que um atleta, quando ele está competindo, ele faz de tudo para poder alcançar a coroa. Ele faz de tudo para alcançar o primeiro lugar. E na nossa vida não é diferente. Precisamos se comportar como um homem de Deus, uma mulher de Deus, para que nós venhamos também a obter não uma coroa corruptível, mas uma coroa incorruptível. E Paulo ele vai tratar de algo muito interessante. O que é que pode fazer nós como cristãos perder a coroa, nós perdemos uma coroa que está preparada, a glória que está preparada para a nossa vida, a vida eterna, o céu que está preparado para a nossa vida? O que pode nos tirar isso, roubar isso da nossa vida? Então Paulo ele vai tratar que para aquele que quer alcançar uma coroa, aqueles que querem alcançar a vida eterna com Cristo, tem, por exemplo, o atleta. E vamos ver que algo interessante. Está com a Bíblia aberta na sua Bíblia? Aqui. É a escola bíblica da quarta-feira. Olha o que ele vai dizer, olha. Que todo aquele que luta de tudo se abstém. Olha que coisa. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o faz para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Você está entendendo? Eu vou pegar a primeira parte. E todos aqueles que lutam de tudo se abstêm. Vamos aqui aprender uma coisa. Um atleta, quando ele vai competir, ele vai se abster de quê? Do açúcar, das massas, do refrigerante. Ele vai dormir mais cedo para poder alcançar um físico, para se preparar, para alcançar, para chegar aonde ele tem. Ele vai se abster, ele vai abrir mão, porque ele sabe que faz mal. Então, para ele alcançar aquilo que a traça vai corroer, o ladrão pode roubar, ele vai se abster. Aí ele vai dizer, na parte B do versículo 25, nós, porém, por exemplo, para alcançar uma coroa incorruptível, nós, porém, para alcançar uma coroa incorruptível. E o que é que o crente tem que fazer na sua caminhada para alcançar essa coroa incorruptível, irmão? O que é que nós temos
que abrir mão. O que é que nós temos que fazer para alcançar? E aqui é uma grande verdade. Quantas e quantas pessoas estavam andando no caminho? Quantas e quantas pessoas tinham algo para alcançar, mas se perderam? Por quê, pastor? Porque não abriram mão. Irmão, nós estamos em um tempo que nós precisamos reeducar a nossa vida com Cristo. Reeducar. Como, pastor? Através do jejum. Eu tenho que abrir mão, às vezes na semana, 2 dias, 3 dias, daquele pão quentinho com manteiga, aquele café cheiroso que invade toda a casa. Às vezes na minha vida eu tenho que abrir mão. Mas para quê, pastor? Para poder mortificar a minha carne. Aleluia. Muitas das vezes eu tenho que dedicar um bom tempo de uma boa leitura, de um bom entendimento. Muitas das vezes eu tenho que ter um bom tempo para conversar com Deus, para abrir meu coração para Deus, falar com Deus, chorar na oração, falando com Ele. Aleluia. E para nós termos essa vida, precisamos abrir mão de muitas coisas que roubam o nosso tempo. Então esse atleta, para poder alcançar um nível que ele possa competir, para alcançar o primeiro lugar, ele abre mão. E muitas das vezes nós não estamos alcançando porque nós não estamos conseguindo abrir mão de algumas coisas que a gente sabe que tem que abrir, que não nos faz nem não acrescenta em nada em nossa vida, e nós não abrimos mão. E Paulo vai dizer o seguinte, vamos ainda continuando aqui, depois de terminar no versículo 10, capítulo 10. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, aleluia, assim combato, não como batendo no ar. O que é que Paulo está dizendo? Eu não gasto as minhas forças à toa. Eu tenho um alvo, eu sei aonde acertar. Eu sei com quem eu estou lutando. Eu sei quem é Ele. Paulo está dizendo aqui, irmão, que isso faz parte de uma caminhada daqueles que querem alcançar a sua vida eterna. Pois assim corro, não como a coisas incertas. O cristão, irmão, não pode estar correndo, servindo a Deus, atrás de coisas incertas. Irmão, quantas pessoas estão na casa de Deus e não sabem o que quer? Não sabem o que quer da sua vida com Deus, não sabem nem qual é o seu chamado para servir a Deus. Paulo está dizendo, não, eu não vou gastar tempo com coisas incertas, não. Eu sei o que eu quero para a minha vida. Eu sei qual o motivo porque eu estou correndo de uma tal maneira que eu alcancei. Aí ele vai encerrar e a gente vai para entrar no capítulo 10. E ele vai dizer o seguinte assim, irmão, olha. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando a outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. E aqui a gente no capítulo 10. Corre o risco de nós estarmos andando, fazendo a obra e ficarmos reprovados, sim ou não? Paulo, certa vez, em Romanos, ele vai dizer, eu combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. O que é que Paulo está dizendo? Eu tenho consciência daquilo que eu fiz. Combati o bom combate, guardei a fé, olha, eu estou só esperando por ele. Paulo está dizendo, eu tenho cuidado da minha vida de uma forma com Deus, para quando eu pregar o Evangelho, eu pregar sobre Cristo, falar sobre Cristo, eu não venho ficar reprovado diante dos outros.
Irmão, quero aqui dizer, eu acho que os irmãos que pregam aqui, nós que pregamos aqui, um bom testemunho vale muito mais do que muitas palavras. Às vezes com testemunho é mais fácil você ganhar alguém para Jesus, seu vizinho para Jesus, os seus amigos com Jesus, através das suas atitudes, através do seu comportamento. Será que Deus está olhando para nós e está aprovando o que nós estamos fazendo? Alguém que está estudando para fazer uma prova, se ele não estudar, será que o anjo vai chegar? Marca aqui, agora tu marca aqui, agora tu marca aqui. É isso aqui agora, agora é que você acha? Não, irmão. Ele tem que estudar, queimar a pestana, não é verdade? Mas muitas pessoas estão ficando reprovadas diante de Deus e diante de muitas pessoas por falta de vigilância. Paulo ele pega o exemplo de Israel que estava onde? Povo oprimido, chicoteado. É possível alguém ser redimido, desfrutar da graça divina e posteriormente ser rejeitado por Deus? Pastor, aquele povo que estava no Egito foi alcançado com a graça e com o amor de Deus. Aquele povo que estava oprimido foi alcançado pela mão forte do Senhor. O próprio Deus falou que libertou ele com a mão forte. Aquele povo foi visitado por Deus. Aquele povo foi tirado da escravidão. Aquele povo agora estão andando debaixo de uma promessa. Deus está cuidando de tudo. Deus está provendo tudo. Para quê? Para que eles iam chegar aonde Deus disse que eles deveriam chegar. E para eles chegar, o que é que Deus estava fazendo? Eu estou provendo aqui uma nuvem durante o dia. À noite eu estou provendo uma coluna. Eu estou provendo um maná todos os dias. O calçado, irmã Isabel, não se acabava. Por exemplo, aqui, se Davi estivesse naquela época, Davi saiu, Davi tem quantos anos hoje? 1 ano. Aí Davi estava lá, 40 anos. Davi com 20 anos, Davi com 10, Davi com 15, Davi com 20 anos, 25. De acordo com o Davi estava crescendo, a roupa ia crescendo. Então Deus estava cuidando de tudo para que ele chegasse na terra prometida. Glórias a Deus. E é uma realidade. Eles foram alcançados, graça de Deus, foram visitados, mas por causa da conduta pecaminosa de Israel, Deus não se agradou da maior parte. Porque, pastor, o senhor quer dizer o quê? Foram reprovados por causa das suas atitudes. E aqui que há o X da questão. 20 anos, 10 anos, 30 anos servindo a Deus. E naquele dia, mano, você está reprovado. Você não leva a mão, mas foi reprovado. Que tristeza. Porque faltou a vigilância, faltou prudência. Que coisa, irmão, que decepção. Que eu fico assim, meu Deus, quantas pessoas entraram, pastor? 2 pessoas entraram naquela terra. De 20 anos, 25 anos, ninguém entrou. Ninguém entrou, a não ser Caleb e Josué. Aí Paulo vai escrever, irmãos, olha o que ele vai dizer, irmão. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobiçamos as coisas más, como eles cobiçaram. Tudo isso aqui está escrito porque também nós podemos estar caminhando e ser reprovado por Deus. Olha o que nós vamos entrar aqui.
Quando Paulo está trazendo isso aqui à tona, Paulo está falando algo que aconteceu em Êxodo. Diferente de Eva lá no jardim, que o diabo entra na cobra e vai persuadir a Eva a comer, não tinha um diabo ali, não era um diabo persuadindo. Mas pastor, e o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Desejos carnais. Desejos carnais. Você está lembrando do que aqui Paulo vai dizer? Você lembrando aqui do capítulo 9? Eu tenho que me abster. Eu tenho que abrir mão. Eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Porque a minha carne pede tudo aquilo que desagrada a Deus. Jesus vai dizer: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pense como a carne é perigosa, traiçoeira. Então não era um diabo ali não, irmão. Era simplesmente desejos que estavam fluindo dentro daquele povo. Quando eles saíram ali do Egito, eles saíram, mas nunca tiraram o Egito do seu coração. Nunca se esqueceram da cebola, do alho, do pepino. Eram coisas que estavam aqui e que mais tarde estariam derrubando eles na caminhada. Estariam tirando eles da caminhada. Caminhada essa que ia dar lá na terra que mana leite e mel. Mas por eles não se obster, não abrir mão, ainda estava lá um pouquinho lá do Egito dentro deles. Aí Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14: ninguém sendo tentado diga, de Deus estou sendo tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído, é enganado pela sua própria concupiscência. Olha, irmão, o que é que Paulo está tratando aqui? Paulo ele vai tratar no capítulo 9 que nós precisamos só mortificar nossa carne, os nossos desejos, que muitas das vezes está nos tirando do centro da vontade de Deus. Aí Paulo ele entra no versículo, no capítulo 10, mostrando o perigo se nós não mortificarmos. Tem desejos, sentimentos que só saem através de oração, através de jejum da nossa vida. Aleluia, Deus. E não vai ter um anjo descendo, tocando, eu estou tirando, não. Isso é obrigação nossa, é para quem quer chegar no céu. Eu estou abrindo mão disso, eu não estou olhando mais isso, eu não estou seguindo mais isso, porque isso aqui está acabando com a minha oração, está acabando com a minha fé, eu estou ficando frio. Glória a Deus. Sem desejo. Quando o povo fez o bezerro e se prostrou, não foi o diabo, tentando, mas foi desejo que não foram controlados. Desejos que não foram controlados, desejos que não foram freados, sentimentos que estavam fluindo, desejos que estavam sendo inflamados, e alguém não vigia. Eu vou aqui levantar um bezerro, eu vou me prostrar, eu vou adorar. Aí beberam e foram se prostituir. Quando desejos não são dominados, peca. Quando os desejos não é dominado e começa a dominar os nossos sentimentos, os nossos desejos, peca. O que está acontecendo aqui, pastor? Desejos que não foram controlados, desejos que não colocaram freio, que não colocaram limite. E o que Deus falou para Caim? O que foi que Deus falou para Caim? No livro de Gênesis, capítulo 4 e 7: o pecado já é a porta, para ti será o seu desejo. Sobre ele domina o pecado. Sobre ele domina.
Opa! Aquilo que você não domina, você volta a ser escravo daquilo. Como é que eu quero melhorar a minha vida com Deus? Como é que eu quero melhorar a minha espiritualidade? Como é que eu vou ficar mais sensível àquilo que o Espírito Santo está falando, se eu não dominar os desejos carnais? Se eu não dominar aquele sentimento que eu sei que é errado, eu sei que se eu continuar alimentando, um dia vai arrebentar, vai empapocar, e aí, prejuízo grande. Caim não dominou o ciúme e acabou matando o seu irmão, mas Deus avisou, mas não. Ó Caim, se porventura tu não vir aqui apresentar outra oferta com o teu coração verdadeiramente, porventura eu não vou olhar, eu não vou estar atento. Quantas vezes Deus está falando, irmão? Quantas vezes Deus está abrindo? Ei, se você melhorar, eu vou receber a tua oferta. Ei, se você fizer melhor, se você fizer com o coração sincero, se você for verdadeiro, eu vou receber a tua oração, eu vou receber a tua oferta. Mas quantos de nós não estamos apercebidos e continuamos fazendo aquilo que desagrada a Deus? Aleluia! Aleluia, irmão. Quantos estão perdendo a espiritualidade porque não estão dominando os sentimentos e desejos carnais? Eu quero te dizer, eu quero ser sincero diante da igreja. Há uma crise espiritual, meu irmão. Há uma crise espiritual, há uma lacuna espiritual que muitas das vezes nós queremos preencher com outras coisas e não dá certo. A igreja, eu quero aqui ser sincero para você, a igreja brasileira está querendo suprir aquilo que é espiritual com aquilo que é material. Se a porta for aberta, se aquele culto tem a chave, aquele irmão eu estava ajeitando a minha mãe e sempre eu coloco ali no canal e estava lá, irmão. Esse mês é o mês, aí está lá a porta no meio da igreja, a porta lá, ó. E o que é que ele já viu ensinando? Aquele que passa por aquelas portas, os seus problemas vão ser resolvidos. Esse ano vai ser, olha, você vai passar por aqui e aqui vai resolver todos os seus problemas. Aí eu fico falando, meu Deus, estão tentando preencher aquilo que só o Espírito Santo preenche. E está lá um monte de gente passando pela porta, e agora, porque foram seduzidos por uma palavra, mas continuam com a mesma vida, continuam com a sequidão, continuam lá com a lacuna. É isso que Paulo está falando. Se nós dominarmos, nós não vamos pecar contra Deus. Quantos estão aí, irmão, buscando? Eu não estou dizendo que é errado você fazer um esporte, mas quantos estão trocando um momento desse para poder estar em ambientes que não lhe é propícios? E continua com a lacuna. Ai, pastor, eu estou frio espiritual. E tem uma coisa: o caminho para cair no pecado é a frieza espiritual. Você está entendendo? Ninguém fica frio da noite para o dia, não, irmão. Eu estou frio, pastor. Não. Foram coisas que estavam lá e você não dominou e pouco mais te levou. Foram coisas que você não dominou e pouco mais te seduziu e estava lá. E você não parou de orar, você saiu do propósito, não jejuava mais, e pouco mais. Até para vir para a igreja é uma luta. É mais fácil estar nas calçadas falando de ai de Deus do que ir para a igreja. Frieza espiritual. Eu estava vendo um canal de animais e eu estava prestando atenção, meu Deus, que realidade. Quando um leão está correndo atrás da sua presa, e quando ele pega aquela presa, aonde é que ele vai colocar ali as suas mandíbulas?
É na coxa? É na pata? Não. Onde é? Ó. Vai assim, né? Vai sufocar. Sufocar. O pecado, irmão, é assim, a ferida é assim. Aí o leão está lá. O animal se estribuchando, se batendo, porque o fôlego está se acabando, procurando fôlego e não há, pufo, morre. Não é diferente da nossa vida. O nosso adversário, ele sabe aonde nos sufocar. O que está acontecendo hoje é muita gente sendo sufocada na sua vida espiritual. Qual é a intenção do diabo? Matar. Matar. Muitos não estão conseguindo, começa, mas não vai até o fim, não estão conseguindo fazer aquilo que foi lhe proposto até o fim, porque não tem força, está sufocando. E tem uma coisa, tudo que vem de fora, se encontrar vazio aqui dentro, vai sufocando, mas se nós estivermos cheios, o que vem de fora não vai nos sufocar. Por isso é que eu falo, é uma crise espiritual, porque o que nós estamos vendo de crente frio, desanimado, abatido, anêmico espiritual. Cadê os cultos avivados? Cadê os cultos que de vez em quando levantavam um jovem cheio do Espírito Santo profetizando? Cadê os cultos que de vez em quando Deus batizava? Cadê os cultos que nós sentimos o poder de Deus, a glória de Deus? Ah, pastor, o que está acontecendo? Porque estão tentando preencher o que é espiritual com coisas. E a igreja, como a igreja que foi tirada, foi uma igreja tirada do Egito, andando, tinha tudo para chegar em Canaã. Porque afinal de contas, uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo e Deus fazendo tudo, não queria dizer que era suficiente para eles chegarem lá. Era um apoio, era Deus, eu estou aqui com vocês, mas faça a sua parte. Se desvie daquilo que você sabe que é pecado. Saia daquilo que você sabe que a tua consciência está dizendo: isso aqui não dá para mim. Isso aqui vai acabar com a minha fé. Esse tipo de amizade, esse tipo de conversa, esse ambiente vai acabar com a minha vida. No capítulo 9, 23, Paulo ensinava os cristãos de Corinto a se abster, abrir mão daquilo que poderia prejudicar a sua caminhada. Pois um atleta, para obter um bom físico, ele abre mão. Foi o que a gente tratou aqui com isso. Para mim poder, irmão, eu vou fazer 20 anos. A galera aqui tem mais anos de idade na carreira cristã que eu. Nós estamos aqui. Quantas coisas você abriu mão para chegar até aqui? Hein, irmão? Você teve que abrir mão. Ah, pastor, porque tem gente que não abre mão para poder melhorar para Deus, para ser chão, não abre mão, coisas fúteis, não abre mão, não. Eu não consigo. Você não consegue. Para ter uma vida espiritual melhor, você não consegue. Para ter ânimo, você não consegue. Para melhorar a sua vida com Deus, você não, mas eu não consigo. Não. Porque você está sem força. Grande Deus. E eu sei como é difícil você se levantar sem ter força, desanimado, abatido, sem nenhuma expectativa, sem nenhum, eu sei o que é isso. Não é fácil. É uma luta constante contra o Espírito, é a carne militando contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. É você tentando fazer aquilo que agrada a Deus, e pouco mais, o telefone toca e tira o alvo. É luta. É muita gente chamando para muitos lugares, menos para oração. É muita raiva. Você vai olhar
que Paulo ele vai tratar no capítulo 6, na verdade já é uma perda entre vós. Os irmãos levaram outro irmão para o juiz, para o ímpio, para resolver as suas demandas. Na verdade, eu estou vendo aí coisas que nem no ímpio, no injusto, eu estou vendo. Olha como é a situação de Coríntios. Então é possível, irmão, alguém ser alcançado pela graça, pelo amor, mas não alcançar o céu? Sabe por quê? Porque Jesus vai dizer o seguinte: muitos, Senhor, mas em teu nome eu preguei. Senhor, ele está falando de Cristo. Senhor, mas em teu nome eu expulsei, eu curei. Pois é, mas eu não vos conheço. Ou vergonha. Porque foi tratado aqui domingo. Muitos estão querendo ser vistos, muitos estão querendo subir em altares, muitos estão querendo ver o seu. Irmão, é a doença do dia de hoje. É ser reconhecido. É Meu ser Deus! é ser aplaudido. Aí Paulo vai dizer: mas nós corremos, a igreja verdadeira não corre atrás de uma coroa corruptível, daquilo que o homem vê, daquilo que o homem aplaude, mas nós estamos correndo por uma coroa que é incorruptível. Para me alcançar, eu tenho que subjugar os meus desejos. Jesus vai dizer: aquele que quer alcançar a vida, perdê-la a ela. O que é isso, pastor? As minhas vontades não é mais dominada por mim, mas é Cristo que domina. Eu vivo segundo aquilo que Ele quer que eu viva. Pastor, que evangelho é esse? É o evangelho que batiza com o Espírito Santo, é o evangelho que verdadeiramente transforma, muda a nossa vida. Pastor, como é que eu faço isso? É que eu encerro. Tiago, ele vai dar receita, irmão. Quantas vezes eu cheguei quebrado diante de Deus? Quantas vezes você chegou quebrado, chorando sem força alguma, dizendo que ia parar? Quantas vezes você chegou, se humilhou, chorou e Deus resolveu? Já ele vai dar uma receita. 4 e 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo, resista. Essa Netflix que está lá é 20 séries, mas eu não perdo nenhum, eu tenho que assistir todo dia, porque ele vai beijar na boca dele, então vai dar certo. Resiste, mas pastor, não tem coisa que meu diabo, não tem coisa que a pessoa está fraca. É igual aquele o tal que pega a galinha, fraco. Igual o canjo do cavalo. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Irmão, olha o que aconteceu com Esaú. Não era um cão ali não, irmão, não era um cão não, mas era desejos carnais, era o desejo da necessidade da carne, do corpo ser alimentada. Irmão, quando o nosso corpo, espiritualmente já estava falando, quando o nosso corpo não é alimentado, o espiritual não é alimentado, ele come qualquer porcaria, ele faz até trocar aquilo que tem valor para aquilo que não tem valor. Você acha que a primogenitura não valia naquela época? Era o que todo filho queria. Mas por causa de uma necessidade, porque eu quero agora, minha fome é agora, eu vou fazer agora, e ele vai lá e troca sem perceber que estava trocando aquilo que era legítimo dele. As bênçãos eram para ele, irmã Evelyn. Mas alguém que está cego,
sabe? Os desejos estão afogando ele e ela. Eu não estou me perguntando, pastor, eu tenho que dar um beijo, eu preciso dar um beijo, eu chupar aquela língua. Eu tenho que ir lá e vai, pega, quebra a comunhão. Meu Deus. É uma verdade. Você não pode evitar que um pássaro faça cocô na sua cabeça. Né? Aconteceu comigo. Eu estou andando e vixe, cocô de passarinho. Pode acontecer, mas você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça. Pode. O diabo, ele faz ninho na cabeça. Ninho. Não começa não, tudo não é grandão não, pequenininho, né? Devagarzinho, olhou uma folhazinha aqui, outro galhozinho aqui, tudo, né? Um pouco mais está lá, um ninho, tudo que não presta está lá, no ninho, sendo criado e alimentado. Mas o sangue de Jesus tem poder na nossa vida. Tudo aquilo que tivesse a ter tentado fazer na nossa mente, que seja quebrado, destruído hoje. Eu estava lendo o texto da Bíblia, até coloquei no meu status, não? Negócio lá, né? Eu coloquei uma verdade, irmão. É para a sua saúde mental, é para a saúde da sua alma. Evite, irmão. Muitas das vezes é Deus cala a boca, que dá vontade de falar, Aí quando dá vontade de dizer assim, e não é a verdade, na lata, e às vezes assim, não, é para a saúde mental, espiritual, é para a saúde da alma. Não, eu estou bem, então continue bem, irmão. Não perca a sua paz por nada. A sua paz espiritual, a sua paz mental, não perca ela por nada. Resistir o diabo. Opa, o não, peraí, isso aqui é do diabo. Não. Não quero não. O versículo 8: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e o vosso dúbio ânimo, purificai o coração. Irmão, quantas das vezes nós estamos trocando o joelho, mas nós não estamos falando aquilo que é para a gente falar com Deus. Deus, trata isso aqui. Deus, é isso aqui que está me matando. Deus, é isso aqui que está me esfriando. É esse desejo, é esse sentimento, é essa raiva, é esse rancor. Fala tudo com Deus. Deixa que Deus purifica o coração. O que você não pode fazer, Ele faz. Pastor, como é que eu vou ter bom ânimo? É quando Ele vai purificando a nossa mente, irmão. Ele vai lavando e nós temos que ajudar. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas nós não podemos ficar com um duplo ânimo. Que é isso, pastor? Irmão, é falsidade. Ele está dizendo que aquela pessoa não é verdadeira. A palavra, ela é: olha, chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós, limpe a mão. Pecadores, e vós de duplo ânimo. Você tem que ser o que você é. E quantas das vezes a gente está sendo o que a gente não é, para agradar A, para agradar B. Não, isso traz um prejuízo mental na nossa mente que você não tem noção. Para você manter uma amizade, para você manter um relacionamento, você tem que fingir ser aquilo que não é. Se saia dessa amizade, se saia desse relacionamento, você vai acabar prejudicando o amigo, vai ficar doido, e pouco mais você perde a sua identidade. Você não sabe quem é mais. Eu quero dizer para você, tem lugares que eu não ando mais. Se for para mim andar
andar naquele lugar, se for para mim andar com pessoas, para mim fingir ser uma pessoa que não é para agradar A, para agradar B, longe de mim. Longe de mim esse negócio de ser uma pessoa duplo ânimo, uma coisa é aqui, outra coisa é lá, outra coisa é assim. Não, irmão, seja você, aonde você estiver, verdadeiro, sincero. É o tratamento que Deus, que Tiago está pregando para a igreja de Jerusalém. Olha no capítulo 4 de Tiago, por favor, abra sua Bíblia aí no capítulo 4. Olha no capítulo 4, eu não botei aqui, mas eu vou ler para os irmãos. No capítulo 4 e no versículo 1 do 4, olha o que Tiago vai dizer aqui. Onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos direitos, que nos vossos membros guerreiros cobiçais e nada tendes, seus invejosos e cobiçosos, né? E não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não. A igreja de Jerusalém estava vivendo uma crise espiritual. Por isso que ele vai dizer: vocês têm que se chegar até a Deus. Irmão, eu estou para ver quem é que chega até a Deus e segue da mesma forma. Provérbio vai dizer que ele que confessa e abandona alcança a misericórdia de Deus. Sem curva, sem rodeio, que ele está matando pessoas espiritualmente falando. Pecados, desejos lascívios, cobiças. Aí ele vai dizer o seguinte: sinta as vossas misérias e lamente, chore. Eu quero aqui dizer para nós voltarmos até o avivamento. Nós precisamos olhar para as misérias que está dentro de nós e reconhecer. Quando Neemias ele faz aquela oração, ele olha para a miséria do pecado. O Senhor me perdoa, perdoa meu pai, perdoa meu irmão, perdoa minha irmã, me perdoa, Senhor. Para começar depois uma restauração. Lá em Jerusalém, primeiro ele olha para as misérias, os pecados que está dentro. Davi no Salmo 86, ele vai dizer: livra dos pecados que nem eu mesmo sei que está dentro de mim. Me livra de mim, tem coisa que eu nem sei, mas me livra, me guarda. Então como é que eu vou viver um avivamento? Pastor, como é que eu vou viver? E como é que eu vou ser como eu era 10 anos atrás? Como eu servia a Deus há 10 anos atrás? Logo quando eu me converti, logo quando eu levantei minha mão, eu chorava no culto, eu falava em línguas, eu sentia a presença de Deus. Não era para ser da igreja estar cheia, quem cantou de fora, pregador, não. Eu tinha a minha vida quando eu parti. O que é que eu faço? Vamos rever as nossas misérias, o que entristeceu o Espírito Santo na nossa vida. Vamos parar, é a receita. Sinta as vossas misérias, lamente, Deus me perdoa. Oh meu Deus, que foi que eu fiz? Não era para mim ter entrado nesse caminho, não era para mim ter feito isso. Senhor, eu reconheço. Lamente, chore daqui, irmão, chorai. Aí, convertei-vos o riso em pranto e o gozo em tristeza. Pastor, não estou entendendo. Nos dias atuais que nós estamos vivendo, irmão, quem é que está chorando porque pecou? Ao contrário, estão jogando pecado debaixo do tapete. Quem é que está chorando, pelo amor de Deus? Quem é que está, parece ter um hino do Zé de Paula, diz assim: pedir perdão
virou normal. Pedir mais um perdão é normal, e não é, porque quem pede perdão é quem erra. Aí agora, eu errei, eu pedi perdão, eu errei, aí vai viver assim, vai viver assim. Parece até normal pedir mais um perdão. E estamos se perdendo igual o povo, rodeando, não chega de canto nenhum. Desse jeito. E aí perdemos o foco. Parece que o negócio agora é só vai dar certo, se não reconhecer os erros. Meu irmão, olha, eu alcancei uma época que, irmão, sonhava pecando e via esse pastor que conversar com os seus, meu Deus do céu, que foi? Eu sonhei pecando. Irmão, quem é que vai sonhar pecando e vai confessar a mentira? Pastor, eu sonhei pecando. Pastor, como é que pode? Eu alcancei isso. Aí, eu quero me pegar. Mano, pelo amor de Deus. Meu Deus. Quem é que está? Aí, irmão, não tem como ter um avivamento se nós não tiver sinceridade com Deus. Aí no versículo 10 ele vai falar: e eu encerro, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos. Não, Jeremias vai dizer, aliás, Obadias vai dizer: vocês estão rasgando as suas vestes, mas na verdade vocês eram para rasgar o coração de vocês. Estamos suprindo com congresso, estamos suprindo com isso, aquilo, outro, e vai lá e evento para isso, é uma blusa para aquilo, e vai, muda aqui, vida que muda, nada. Passa trabalho, entra trabalho, vai trabalho, roda trabalho, e vida que muda, nada. Mas quando nós se humilhamos, aleluia, quando nós rasgamos nosso coração e não as nossas vestes, aleluia, Ele é um Deus que muda a situação, porque antes dele ver o teu choro, antes dele ver os teus lamentos, Ele está vendo lá dentro a sinceridade. Ele está vendo lá dentro. E quando Ele vê lá dentro e encontra a sinceridade, Ele exalta, Ele muda. Ele muda. Eu quero aqui dizer uma coisa: humilhar o outro é fácil. Humilhar o outro é fácil. Eu quero ver humilhar a si mesmo. É humilhar a si mesmo. Pisar no outro é fácil. Humilhar o outro é fácil. Dizer que o outro não presta, olhar defeito de um. Agora eu quero ver você olhar para você e dizer: eu não presto, eu errei, eu falhei, eu pequei contra Deus, eu pequei contra ti. Na verdade não é. Então hoje, então pastor, para nós vivermos o que nós precisamos viver hoje, humilhai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus, se humilhando, chorando, confessando e entendendo, irmão, entendendo que nós estamos caminhando para as nações celestiais. Eu não posso perder o alvo, eu não posso estar na caminhada e me distraindo com coisas. Não, pelo amor de Deus, é tempo de nós estarmos alerta. Ele vai falar, ele vai tratar aqui algo muito forte.
E ele vai dizer o seguinte: olha como isso tudo ele está falando, irmão. O que a carne, os desejos, os sentimentos que não são tratados, que não são freados, pode causar o prejuízo. Olha o que ele vai dizer aqui: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Eu posso, mas tem coisa que eu não posso. Deixa de ser besta, vai. Deixa de ser besta, vai lá e fala. Vai lá e faz, não. Tem coisas que eu não posso. Tem coisa que você não pode. E a gente sabe disso. E pouco mais a gente está perdendo o que é de mais valor, pouco mais nós estamos perdendo aquilo que é eterno, porque nós estamos abraçando por aquilo que é momentâneo. Que foi que eles abraçaram? Bezerro. Que foi que eles abraçaram? Bebidas, prostituições, coisas momentâneas. Pessoas que estão trocando momentos por aquilo que é eterno. Eu quero aqui lhe dar um aviso e que eu encerro, pelo amor de Deus. Abraça aquilo que é eterno. Paulo nos ensina: olhe para cima. Olhe para cima. Olhe para cima. Fique de pé. Meu Deus! Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtudes. Virtudes. A igreja é cheia de virtudes, irmãos. A igreja é cheia do poder de Deus. E precisamos entender isso aqui para a nossa vida. Aí Paulo também escreve em 2 Coríntios capítulo 4, 16. Porque por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as coisas que se vê são temporais, é momentânea, mas as coisas que se não vê são eternas. Eu quero aqui dizer uma coisa: tudo que você abre mão para agradar a Deus, você não está perdendo nada. Tudo que você diz não, por que não? Porque eu estou agradando aquele que me chamou. Você não perde nada, ao contrário, você está se preparando para receber uma porção maior da parte do céu para a sua vida. Eu não sei como é que você entrou hoje, eu não sei como é que está a tua luta, eu não sei como é que está a tua mente, eu não sei como é que está o teu coração, mas essa noite Deus te trouxe aqui para te dizer: resiste esse desejo, porque tem coisas grandes para poder eu realizar na tua vida. Não perde o alvo, não sai do propósito. É muita gente se perdendo, é muita gente saindo do propósito por pouca coisa, mas você
bem pertinho do propósito ser realizado. Está bem pertinho da bênção chegar, irmã Vilani. Está bem pertinho do milagre chegar. Está bem pertinho da bênção de Deus. Não se distraia. Não fique desapercebido. Chore porque tem restauração para você. Se humilhe na presença de Deus porque tem restauração espiritual para a sua vida. Eu quero aqui liberar essa palavra diante da igreja, debaixo do sangue de Jesus. Você vai ter uma vida fervorosa na presença de Deus. Você vai voltar a ter uma vida cheia do Espírito Santo. Você vai voltar a desejar conversar com Deus como nunca antes você conversou. O teu relacionamento com Ele. Fique na brecha. Se disponha para fazer a obra de Deus. Preencha a sua mente. Manhãzinha coloca o louvor. Louva a Deus. Agradeça a Deus. Prepare o seu dia. Para quando chegar a noite, você receber de Deus. Passa o dia dando para Deus. Eu estou te louvando. Eu estou lá dando um prato te louvando. Eu estou na minha casa te louvando. Eu estou aí à noite. Deus está aqui para poder te dar tudo aquilo que você deu para Ele.